Entra no ar a partir de agora o programa Paraíba Tem, que é uma iniciativa da Federação das Indústrias e conta com o apoio do SESI e do SENAI. No programa de hoje a gente tem aqui vários temas em evidência. A gente vai falar de legislação trabalhista, Covid-19, teletrabalho e apoio do SESI às NRs nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo. Para a nossa conversa, nós vamos ter 3 convidados, né, que vão enriquecer esse bate-papo nosso aqui. O primeiro deles, que eu aproveito para cumprimentar, é o doutor Anderson Viana, advogado da área previdenciária. Doutor Anderson, muito bem-vindo. Eu agradeço. Obrigado, Celi, obrigado pela participação, pelo convite. Muito honrado. Nós também temos aqui conosco hoje o doutor Cláudio Patrus, médico do trabalho. Pronunciei certo, doutor Cláudio, seu nome. Seja muito bem-vindo. Tá certinho. Obrigado, Celi. É um prazer enorme estar aqui discutindo esses temas tão relevantes. E nós também temos conosco o Lelis Trindade, engenheiro de segurança do trabalho do SESI Paraíba. Lelis, você também seja muito bem-vindo a essa nossa conversa de hoje. Muito obrigado. É uma satisfação em participar do PBTEM e discutir assuntos tão relevantes neste momento que estamos enfrentando no Brasil. Pois bem, nesse primeiro bloco do nosso programa, a gente vai tratar especificamente da legislação trabalhista, como eu falei anteriormente, nesse momento pandêmico pelo qual nós estamos atravessando. E aí eu começo conversando com o doutor Anderson. A legislação trabalhista, né, vigente, ela já previa situações como as que estão sendo trazidas à tona da Covid-19, sobretudo no que diz respeito às normas regulamentadoras, que nós chamamos de NRs nas empresas? Sim, Sueli, boa pergunta. Sim, a legislação brasileira, tanto a trabalhista quanto a previdenciária, ela já previa situações como a da Covid. Nós temos as normas regulamentadoras 6, 9, 15, 32, a Lei 8.213, que já previa casos de epidêmicos, inclusive, situações como a Covid-19. A gente tem que lembrar que essa enfermidade ela é incluída dentre aquelas pertinentes a riscos biológicos. Então, se nós observarmos a Lei 8.213, que fala sobre acidente do trabalho, sobre enfermidades laborativas, você vai ter ali todo um artigo dedicado a tratar dessas enfermidades. Você vai ter no Decreto 3.048, que é um regulamento da Previdência, as situações que poderão ser caracterizadas ou não como acidente do trabalho. E você vai ter nesse decreto tudo aquilo que já previa a legislação relativamente à incidência de enfermidades dos riscos biológicos. Da mesma forma, as normas regulamentadoras também já trazem essa previsão. Se nós observássemos a norma regulamentadora 6, a 9, a 15, a 32, que fala lá sobre EPI, que fala sobre os riscos biológicos, que fala sobre o PCMSO, a gente vai ver que nelas estavam previstas essas situações. O que aconteceu lá atrás, quando no início do gravame, né, da incidência mais gravosa dessa doença, é que as pessoas se assustaram. Não sem razão, obviamente. E passaram a buscar normatizar algo que já estava normatizado. Isso acabou gerando muita confusão. Então, quando eu digo pessoas, eu digo inclusive os entes públicos. O Ministério Público do Trabalho, por exemplo, o Ministério da Saúde também, publicaram ao longo do ano e até agora várias notas técnicas, várias resoluções que eu reputo desnecessárias, porque a legislação já trazia essa previsão. Tanto é que agora, na semana passada, a Secretaria do Trabalho, que tem status de ministério, porque o Ministério do Trabalho já não existe mais, a Secretaria do Trabalho publicou uma nova nota esclarecendo isso. E se nós observarmos essa nota, ela vai fazer referência à legislação que já existia à época. Então, sim, nós já tínhamos uma legislação trabalhista, uma legislação previdenciária que atenderia aos casos de Covid, né? Doutor Cláudio, a gente sabe que essas normas regulamentadoras, elas vêm passando por atualizações constantes, né? Mas aí eu lhe pergunto, nessas atualizações que já aconteceram nos últimos tempos,
né? Existe algum dispositivo que remeta a esse momento de pandemia que nós estamos vivendo e que o senhor, na sua opinião, considere que esse dispositivo mereça destaque? Vamos lá. Eu acho que isso que o doutor Anderson comentou há pouco, acho que é fundamental. Houve uma grande confusão em relação às questões legais, como se não tivesse regramento para esse tipo de condição. E, pelo contrário, a gente tem, e elas são muito bem definidas, né, naquilo que se refere às questões trabalhistas, e aí entra as normas regulamentadoras do antigo Ministério do Trabalho e as questões previdenciárias. Nas questões trabalhistas, é um ponto importante, inclusive nessas novas revisões, é que a gestão de riscos ele passou a ser ampliado nas empresas, né? Com a mudança em vigor da nova NR1, isso passou a ser tratado. Algumas empresas já faziam isso, mas isso passou a ser mais importante que as empresas façam um gerenciamento de riscos. Lembro que os riscos que as empresas, o que a gente está falando dentro da legislação trabalhista, são os riscos inerentes do ambiente profissional, ou seja, da atividade que ele exerce, né? Num caso de pandemia, o risco está em todo lugar, ele não está somente dentro da empresa, né? Ele está dentro do trabalho, mas ele está fora dele na mesma proporção, exceto em algumas condições em que o trabalho ele é fonte de contaminação. Por exemplo, vamos botar um exemplo aí, em locais muito específicos, dentro de ambientes hospitalares, onde o trabalhador da saúde ele tem um risco aumentado àquela exposição ao risco. Mas, de uma maneira geral, quando a gente fala em trabalho, de uma maneira geral, exceto essas condições específicas, o risco está em todo lugar. Tanto que a gente tem que usar as medidas de higiene pessoal e de distanciamento social, não só no ambiente de trabalho, mas também fora dele. Ok, eu vou conversar agora com Lelis Trindade, que é o engenheiro de segurança do trabalho do SESI. Lelis, voltando a falar, né, da questão da pandemia, está trazendo também vários decretos estaduais e municipais, e com esses decretos as empresas elas estão muitas vezes passando por dificuldades financeiras, e porque tem que fechar em alguns períodos específicos determinados por esses decretos. A minha pergunta para você seria, diante disso, as empresas elas podem deixar de realizar os programas legais? Eu queria que você explicasse a respeito disso. Bem, como o doutor Anderson e o doutor Cláudio falou, a legislação ela continua vigente como sempre. O que aconteceu nesse momento, que é um momento atípico de pandemia, com a emissão de diversos decretos, tanto da União como do Estado, assim como dos entes municipais, deixaram muitas dúvidas nas pessoas, assim como nas empresas, no qual levantou-se e ainda se levanta um questionamento sobre a elaboração de programas, a exemplo de PPRA e PCMSO, e outros programas que as normas regulamentadoras nos põem a fazer. É necessário que os faça, porque a legislação não mudou, e que estes programas, que são programas de saúde e segurança do trabalhador, proporcionam e garantem um monitoramento do ambiente de trabalho, assim como a sua saúde do trabalhador. Portanto, se faz necessário a elaboração de todos os programas exigidos nas legislações, assim como nas normas regulamentadoras.
Ok, então. Bom, a gente já vai dar uma pausa, tá certo? Nessa conversa da gente aqui. Hoje nós estamos falando dos desafios da área de saúde e segurança na indústria em tempos de pandemia, mas daqui a pouquinho a gente volta e você que está em casa nos acompanhando, não saia daí. A gente volta já já. Esse mês, o SESI promove o movimento Abril Verde, pela prevenção de acidentes e doenças do trabalho. A programação com webinars e palestras online contará com a participação de especialistas da área de SST. O evento acontece nos dias 20, 22, 28 e 29 de abril, com transmissão ao vivo no canal do SESI. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje conversando aqui sobre os desafios da área de saúde e segurança na indústria em tempos de pandemia. Nós temos aqui 3 convidados, o advogado previdenciário Anderson Viana, Dr. Cláudio Patrus, médico do trabalho, e Lelis Trindade, que é engenheiro de segurança do trabalho do SESI Paraíba. Doutor Anderson, eu vou começar esse segundo bloco novamente com o senhor, tá certo? A pergunta crucial que talvez a gente já tenha feito outras vezes, o senhor já deva ter ouvido, mas eu creio que é importante a gente falar sobre isso mais uma vez. A contaminação por Covid-19, ela pode ser considerada um acidente de trabalho? A pergunta pode ser, sim, pode. Mas aí a gente tem que trazer de novo, observar a legislação. A gente viu, sobretudo, no início do ano passado, ali para abril, março, quando estava no início forte da contaminação, da disseminação da Covid, as pessoas generalizarem isso, dizendo que Covid seria acidente do trabalho, seria uma enfermidade laborativa, esquecendo que a legislação já trazia essa previsão. Então, essa pergunta tem que ser bem analisada. Covid não é uma enfermidade laborativa no sentido geral, não será. Assim como qualquer enfermidade, qualquer risco biológico, ela tem que ser analisado caso a caso. Então, no geral, não será acidente do trabalho, não será considerado uma enfermidade laborativa. Entretanto, poderá ser em alguns casos. Em alguns casos em que se comprovar que a contaminação se deu no ambiente laborativo. Então, assim como em todos os demais casos, para se considerar essa enfermidade como laborativa, o nexo causal, como acidente do trabalho equiparado, há que se comprovar que a contaminação se deu naquele ambiente de trabalho, naquela situação específica. Então, a legislação trabalhista, a Lei 8.213, que é a legislação que trata sobre acidentes e doenças do trabalho, ela é cristalina nesse sentido. Então, você vai ter lá o artigo 20, que exclui, por exemplo, as enfermidades endêmicas, né? Ora, mas alguém poderia dizer, endemia é diferente de pandemia. Aí, nesse sentido, você vai fazer uma interpretação teleológica da norma para entender o que o legislador queria. O que ele quis dizer que a enfermidade endêmica não deve ser considerada como doença do trabalho, uma enfermidade laborativa. Ele quis dizer aquilo que o Dr. Cláudio nos disse. É uma enfermidade que está acontecendo fora dos ambientes fabris em todo o universo, em toda a coletividade, né? Então, a endemia, ela é uma enfermidade que acontece num determinado período, num determinado local, mas fora do controle, né? Assim como a febre amarela, por exemplo, em algumas regiões, a malária em outras regiões. A pandemia, ela tem a mesma lógica. Ela está fora do ambiente laboral, só que de forma ainda mais ampla que acontece nos casos de endemia. Então, muito embora o legislador não tenha colocado lá na lei que pandemia não será considerada acidente do trabalho, o sentido dele foi esse, excluir do nexo causal daquelas enfermidades que estão num nível de, abro aspas, de descontrole, no nível de incidência generalizada, como acontece com o Covid. Então, repetindo aqui, será considerado incidente do trabalho, enfermidade laborativa, se comprovada, após análise, que aquele caso específico ocorreu no ambiente do trabalho. Somente nesses casos. E agora eu vou puxar para a nossa conversa, doutor Cláudio, novamente. Doutor Cláudio, no atual contexto em que o Brasil, né, está inserido,
a vacinação em massa ela se apresenta como uma ação mitigadora das causas da pandemia. E aí eu pergunto para o senhor, esta medida ela poderá ser inserida na NR7, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional? E uma segunda pergunta, caso sejam detectados casos de Covid-19, as empresas, elas precisam abrir o que se chama de comunicação de acidente do trabalho? Vamos lá, vamos dividir, acho que até para ficar mais fácil para entendimento, né? A questão da estabelecimento do nexo, né? Ou seja, saber se aquele indivíduo adquiriu a Covid dentro do ambiente laboral, existe a necessidade de se comprovar isso. E isso não era uma questão nova, né? Houve entendimentos equivocados aí já citados, mas isso aí já estava previsto lá na legislação previdenciária lá atrás. Houve uma confusão porque o Supremo teve um entendimento errado de exclusão de um artigo que na realidade não mudava nada, né? Essa foi a grande confusão. Mas em relação a incluir, né, primeiro eu vou responder inclusão, isso dentro do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Eu só incluo dentro do Programa de Saúde Ocupacional aqueles riscos ocupacionais. Aqueles riscos que estão igualmente na comunidade e dentro da empresa, eles não devem ser incluídos dentro do programa. Isso não quer dizer que eu não devo e nem que a empresa deva tratar esse risco. E é uma orientação que nós damos para as nossas empresas, é justamente essa. Porque com a questão da pandemia, a saúde, ela ultrapassa o âmbito ocupacional. As ações dentro da empresa, elas entram em todos os setores, não é só na área de saúde ocupacional, de segurança do trabalho. Tem decisões que têm que ser tomadas pela diretoria, pelo RH, pela área de suprimentos, pela área comercial e pela área de produção, né? Eu tenho, por exemplo, planejamentos de produção diferentes para que eu não tenha aglomeração na entrada, na saída desses trabalhadores do ambiente laboral. Isso foge do escopo da saúde ocupacional. Por isso que, no nosso entendimento, todas as ações deviam ser controladas dentro de um manejo de gestão da Covid naquela empresa. Para quê? Para que isso, inclusive, sirva de subsídios para defender essa empresa no futuro, no caso de alguma ação no sentido de, olha, vocês não fizeram nada para reduzir o número de casos dentro da empresa. Lelis Trindade, vou agora conversar com você. No próximo mês de agosto, Lelis, entra em vigor a nova norma regulamentadora NR01, né, que sofreu significativas alterações, especialmente quanto à obrigatoriedade de se elaborar um inventário de riscos e perigos. Eu lhe pergunto, Lelis, quanto a essa nova exigência, as empresas vão poder tratar o Covid como risco biológico dentro de qualquer atividade laboral que seja desenvolvida na empresa? O que é que acontece? Com essa nova NR1, essa nova alteração que houve, é exigência fazer o PGR e o GRO, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos e o Grupo de Riscos Ocupacionais. Nisso, é necessário, para que conceba essa documentação, esses programas, realizar o inventário de risco. E esse inventário de risco será realizado de acordo com os riscos existentes no ambiente de trabalho, por profissionais que utilizarão de metodologias de campo, inspeção em loco, conhecendo a atividade laborativa realizada, assim como os riscos naquele ambiente de trabalho, que eles podem ser físicos,
químicos, biológicos, dentre outros. A Covid-19, como é um vírus, ela se enquadra no risco biológico. Agora, nessa excepcionalidade, neste momento pandêmico, no meu ponto de vista, é necessário que ele seja catalogado. Por quê? Porque existe no ambiente, você está fazendo simplesmente o levantamento, que a gente chama inventário de risco, dos riscos existentes no local de trabalho. Bom, a gente vai então dando mais uma pausa aqui nessa nossa conversa, né? Um debate muito importante sobre os desafios da área de saúde e segurança na indústria aí em tempos de pandemia. Aqui a gente está falando hoje sobre legislação trabalhista, Covid-19, teletrabalho e apoio do SESI às novas NRs. A gente vai dar mais uma pausa, como eu falei, mas daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Até já! Esse mês, o SESI promove o movimento Abril Verde, pela prevenção de acidentes e doenças do trabalho. A programação com webinars e palestras online contará com a participação de especialistas da área de SST. O evento acontece nos dias 20, 22, 28 e 29 de abril, com transmissão ao vivo no canal do SESI. Bem, estamos de volta com o programa Paraíba Tem. Lembrando que hoje, aqui a gente está com um bate-papo com 3 convidados, né, falando sobre os desafios da área de saúde e segurança do trabalho, agora em tempos de pandemia. Vou abrir esse bloco mais uma vez conversando com o Dr. Anderson Viana, que é advogado previdenciário. Dr. Anderson, com o trabalho home office, né, muito em evidência durante a pandemia, a maioria das empresas, elas não conseguem ter um controlar a jornada de trabalho dos seus colaboradores em casa. E aí eu lhe pergunto, no futuro, vai existir o risco, na sua opinião, dessa falta de controle da jornada de trabalho em casa gerar condenações para as empresas no que diz respeito ao pagamento de tempo extra de trabalho em casa, por exemplo? Essa pergunta é muito pertinente, né? E ela vai tornar necessária uma revisão das normas relativas a teletrabalho e home office. Atualmente, o teletrabalho, essa expressão, ela é mais dedicada àquele trabalho em que é desenvolvido sobre mídias eletrônicas, né? O uso de informática, por exemplo. É muito mais comum e é aplicado a esses termos. Entretanto, agora no período da pandemia, o home office amplia isso. Então, eu acho que deverá haver uma revisão em relação às possibilidades do trabalho em casa, não só do antigo teletrabalho, mas de qualquer atividade profissional que possa vir a ser desenvolvida no âmbito familiar. Assim sendo, vai ser necessário também estabelecer critérios concretos para o controle da jornada. Porque hoje, quando você tem o teletrabalho, o controle da jornada ele fica prejudicado. Muito embora os mecanismos de controle de jornada hoje sejam mais evidentes. Você, no próprio celular, você tem como controlar o início e o fim de uma jornada, né? Então, me parece que será uma necessidade premente que se estabeleça esses critérios. Doutor Cláudio, ainda falando, né, sobre o trabalho home office, o trabalho remoto, o que deve ser inserido no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, como é chamado? Pois esse é um ponto, o doutor Anderson colocou muito bem, né? Nossa legislação, ela tem uma lacuna em relação a isso, né? A gente está falando de um ambiente que não é um ambiente controlado pela empresa, é a casa, é o domicílio desse trabalhador. Eu não tenho como definir regras dentro da casa do trabalhador, a não ser que eu tenha isso acordado com ele de uma maneira muito clara, muito explícita, e isso não existe hoje um regramento legal para isso,
né, no Brasil. O que a gente pode usar, né, são boas práticas que se tem hoje na legislação fora do Brasil, porque essa realidade de home office é uma realidade muito nova para a gente aqui, mas não é uma novidade fora do país. Pelo contrário, né, existem países que já usam essa modalidade há muitos anos. Por quê? Ela é uma modalidade que tem, uma regra geral, um aumento de produtividade para esse trabalhador. Ele produz mais, até porque ele, na sua grande maioria, obviamente tem exceções, né? Ele gosta disso. Por quê? Porque muitas das vezes ele tem um tempo maior para ele, dentro das atividades de cunho particular, porque ele não tem um tempo, por exemplo, de deslocamento. Às vezes ele ficava 1h30 para ir, 1h30 para voltar do trabalho, e essas 3 horas ele pode estar fazendo outra coisa que é dentro da área de lazer dele, ou ajudando em casa em alguma coisa, ou em companhia dos filhos, enfim, ou até trabalhando, né, se isso não for bem regulado. Eu costumo dizer que dentro do PCNSO cabe tudo, desde que você faça com o objetivo de atender e manter a qualidade de saúde desse trabalhador. Ok. Lelis Trindade, eu vou trazer novamente o tema da NR01, que é a norma regulamentadora de exposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. A gente falou sobre ela rapidamente no segundo bloco, né? E aí eu lhe pergunto, Lelis, ela está para entrar em vigor no próximo mês de agosto, como a gente falou lá atrás. De que forma o SESI, Lelis, vai apoiar as empresas na implementação dessa NR? Olha, com essa publicação da NR1, e que ela vai entrar agora em agosto, é sabido que o PPRA vai ser extinto, onde quem disciplinava o PPRA era a NR9, a qual ela terá apenas a finalidade de avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. Em relação ao SESI, como sabemos que o SESI é uma empresa nacional, a qual encontramos em todas as unidades da federação, e em especial o SESI Paraíba, tem 4 centros distribuídos em todo o estado, que dão suporte à saúde e segurança do trabalhador, em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Desde quando falou-se em mudança da NR1, que se colocaria o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, o SESI Paraíba vem capacitando toda a sua equipe técnica para dar um melhor suporte à indústria em elaborações de programas legais, a exemplos de PPRA, PCMSO, inspeções em caldeiras, realizar também análise ergonômica do trabalho, plano de contingência à Covid, utilização do protocolo SESI ao retorno do trabalho, todos os serviços para que apoiemos a indústria. Ok, então, Lelis, a gente vai, então, por aqui, vamos chegando ao final do programa Paraíba Atende hoje, e já se aproximando do encerramento, eu queria agradecer ao doutor Anderson Viana. Muito obrigada, doutor Anderson, pela sua participação. Eu que devo agradecer, Sueli. Agradeço, ficarei à disposição para novas oportunidades. Quero cumprimentar o doutor Lelis, doutor Cláudio, né? Parece que a gente está em sintonia ali, eu concordei com quase tudo que nós falamos aqui, né? Houve uma unanimidade. Ok. Doutor Cláudio Patrus, muito obrigada também pela sua contribuição no programa de hoje. Olha, eu que agradeço, Eli, a oportunidade, espero que em breve a gente possa estar conversando novamente, eu gostei muito. Ok. Lelis Trindade, a você também nossos agradecimentos, viu, pela sua participação e sua contribuição conosco. Muito obrigado, Sueli. É uma satisfação sempre participar com vocês.
Ok, então assim a gente chega aqui ao final do programa Paraíba Tem de hoje. A você que está em casa, esteve conosco até agora, muito obrigada pela companhia. A gente agradece e aguarda vocês na próxima semana. Lembrando que para rever esse programa e outros conteúdos é só você acessar o nosso canal no YouTube, o endereço está aí na tela. Um abraço, a gente volta na próxima semana, até lá!